A gente viu que, na primeira aula, que cosmovisão, nosso primeiro encontro, ele é um compromisso, uma orientação fundamental de coração. Não é exatamente uma questão de, em primeiro lugar, de crenças, mas você orienta o seu coração, os seus amores para algo, e esse algo que você orienta é o que constitui a cosmovisão, né? Por isso que James Sire, que é um autor que escreve sobre cosmovisão, ele diz que cosmovisão é, em primeiro lugar, uma orientação fundamental do coração. E em partes ele embasa isso no texto bíblico que diz, lá em Provérbios, sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E é justamente essa ideia de cosmovisão. Da cosmovisão procede a nossa visão sobre outras coisas, sobre como a gente vê a ética, sobre como a gente vê a sociedade, sobre como a gente vê a cultura, sobre como a gente vê o casamento. Tudo isso procede de onde? Da nossa cosmovisão. Por isso que os autores cristãos, eles aproximam a definição de cosmovisão da definição de coração, né? Como tem lá no Antigo Testamento. Depois a gente viu que a cosmovisão ajuda a gente a superar a relação entre natureza e graça. Então, a gente geralmente divide as coisas em coisas de Deus e coisas do mundo. Então, coisas de Deus são coisas da igreja, é assim que a gente pega na mente da gente. Coisas do mundo é tudo que não é da igreja. O que isso implica? No final das contas, isso implica que Deus está fora de grande parte da nossa vida. Deus não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu passo 8 horas por dia no meu trabalho. Pois é, um negócio que Deus não tem nada a ver com isso. Quando a gente faz esse dualismo, a gente deixa Deus 8 horas fora da nossa vida. Ah, Deus não tem nada a ver com meus negócios, com meu dinheiro. Deus não tem nada a ver com a sociedade. Deus não tem nada a ver com a universidade. Quando Deus não tem nada a ver com... só tem a ver com a igreja, eu reduzo a minha vida religiosa, a minha vida cristã especificamente, a uma parte muito pequena. E aí é muito fácil, porque eu reduzi a minha vida cristã a uma parte muito pequena da minha existência, é muito fácil eu ser ou ludibriado, ou enganado, ou outra pessoa vir fazer uso da religião para fins completamente estranhos àquilo que Deus queria. Aí depois a gente viu que toda cosmovisão se manifesta em 3 coisas: criação, queda e redenção. Toda cosmovisão, ela tem uma história, ela conta uma história, tá? Por isso que muitos divulgadores de ciência, eu fico escutando eles, né? Eles dizem, não entendo por que os cristãos têm um problema com a teoria da evolução. Não tem o mesmo problema com a teoria da relatividade, esses divulgadores dizem. Não tem o mesmo problema com a teoria da gravitação universal. Não tem o mesmo problema com as teorias quânticas. Mas tem uma diferença aí. A evolução, ela conta pra gente uma história. E muitas vezes essa história não é muito fácil você conciliar ela com a cosmovisão cristã. O que é que isso quer dizer, minha gente? Que quando a gente conta uma narrativa, quando a gente conta uma história, as histórias pegam a gente, prendem a gente. Por isso que grande parte da Bíblia é escrito em termos de narrativas, de histórias. As histórias é que moldam a gente. Como é que a gente sabe a verdade do Evangelho? Por meio de uma história. Como é que a gente tem conhecimento pessoal de Deus? Por meio de uma história. Como é que a gente sabe o que Deus fez na cruz para nos salvar? Por meio de uma história. Então a gente pode abordar a cosmovisão a partir de crenças que os cristãos acreditam, a partir de pontos de partida que os cristãos acreditam, a partir de uma história. E geralmente eu abordo a partir de uma história. E que história é essa? É a história da criação, da queda e da redenção.
A gente viu que a criação envolve mais do que Gênesis 1 e 2. Envolve mais do que a criação da natureza. Porque a gente concebe que Deus criou as praias, as cachoeiras, os montes, Deus criou a natureza. Mas a gente não concebe que a doutrina da criação diz que existe um uso com relação, está dentro da ordem da criação, a tecnologia. Existe uma função para a tecnologia na vida humana. E essa função está dentro da ordem da criação. E a mesma coisa com relação à sociedade, à cultura, à economia, à estética, todas essas coisas fazem parte da criação de Deus. Tá? Todas essas coisas fazem parte da ordem da criação. Não é somente a natureza que faz parte da ordem da criação. E como elas fazem parte da ordem da criação, que foi que a gente viu? Existem determinadas normas para essas coisas. Existem normas para beleza, existem normas para tecnologia, existem normas para uma série de coisas aí. E é muito importante que a gente pense isso, porque a gente está chegando numa era em que a tecnologia está ocupando um espaço significativo, principalmente com a inteligência artificial, etc. Vai ocupar cada vez mais um espaço significativo na sociedade. Então a gente precisa da cosmovisão cristã para como é que a gente pensa a inteligência artificial. O que é que a inteligência artificial, o que um cristão deve raciocinar sobre ela, a partir dela, qual deve ser o papel dela na nossa vida, etc. Então a gente precisa da cosmovisão cristã para pensar isso. Assim como a gente precisa da cosmovisão cristã para pensar o papel dos dispositivos móveis, das redes sociais e por aí vai. Tá? Então a cosmovisão cristã ajuda a gente a dialogar com isso. E isso está dentro da ordem da criação. Só que a gente viu que a criação nesse mundo, ela é boa em si, a tecnologia é boa, tá? Só que ela é, ao mesmo tempo, caída. A gente viu isso também. E esse é o conceito de queda. Pecado. O pecado foi lá e corrompeu a cultura, a sociedade, o casamento, as relações humanas, a relação da gente com nós mesmos. O pecado distorceu as nossas crenças, por um lado, e distorceu os nossos afetos pelo outro. Então o pecado foi lá e desvirtuou a gente, desorganizou, bagunçou a gente. O bem que a gente mesmo queria fazer, a gente não consegue por causa de quem? Do pecado. E toda a criação de Deus foi afetada pela queda. Não existe nada na criação de Deus que não tenha sido afetada pela queda. Foi tudo afetado pela queda. Então a tecnologia, ela foi afetada pela queda. O casamento, a sociedade, a cultura, a política, tudo isso que estava lá na ordem da criação, tudo isso foi afetado pela queda. Só que as coisas não ficaram por isso mesmo. Se as coisas tivessem ficado por isso mesmo, a gente tinha uma religião sem esperança. Não tinha esperança para a raça humana. Mas o que foi que aconteceu, minha gente? Aconteceu o terceiro ponto da nossa história: criação, queda e redenção. Aconteceu a redenção. E a gente vai ver que a redenção, como é que a gente deve pensar um processo de redenção dentro da cosmovisão cristã. Tá? Então, olha aí o primeiro ponto, o conceito bíblico de redenção. O cristianismo, tem aí, é uma religião de redenção. Para salvar os homens dos seus pecados, Deus toma a iniciativa por meio de Jesus Cristo. A queda abriu um caminho entre um Deus santo e as criaturas pecadoras. Isaías 59:2. As suas maldades separam vocês dos seus deuses, e por isso ele não os ouvirá. Diante disso, Deus não exterminou sua criação. Deus não começou de novo.
Ele tomou o lugar do homem pecador para reconciliá-lo consigo através da morte e ressurreição de Jesus. Existe esperança para esse mundo pecador. Qual é esse mundo afetado pelo pecado? É que lembra, eu sempre trago a metáfora do trem, né? A boa criação de Deus é um trem no trilho. O que foi que o pecado fez? Tirou o trem do trilho. Mas o que a redenção faz? A redenção acaba com o trem e acaba com o trilho? Não. Redenção significa restaurar, fazer com que o trem volte ao trilho. É isso que significa redenção. É isso que significa redimir. Redimir não significa assim abandonar. Redimir tem mais a ver com devolver. Redimir tem mais a ver com... vamos voltar ao que era antes. Vamos voltar ao que era antes. Isso é o que significa a redenção. Tá? E qual é o meio da nossa redenção? É aquilo que foi realizado na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Sua vida, morte e ressurreição. É aí que vem a redenção humana. Tá? Por isso que Deus não exterminou a criação. Deus poderia ter feito isso. Deus tinha todo o direito de ter findado esse estado de coisas e aí ter feito tudo novo. Mas o Senhor Deus, por amor a gente, Ele não fez isso. O que foi que Deus fez? Deus tomou a iniciativa. E quando Ele toma a iniciativa, Ele vai agora colocar o mundo em ordem. Deus vai agora colocar o mundo em ordem. Tem uma citação aí de John Stott, de um livro, A Cruz de Cristo. Um livro maravilhoso de John Stott. Talvez um dos livros mais maravilhosos que eu já li na vida. Talvez não, certamente. Mas não sei se o mais. Mas é um livro excelente. Diz assim John Stott: o pecado provocou separação. A crucificação de Cristo trouxe reconciliação. O pecado produziu inimizade. A cruz trouxe paz. O pecado criou um abismo entre o homem e Deus. A cruz construiu uma ponte entre eles. O pecado quebrou a comunhão. A cruz restaurou. Então está aqui a grande obra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é um pacificador. Por que Ele é um pacificador? Porque Ele restaurou a paz entre o ser humano e Deus. Por causa da queda, os nossos pecados causavam a separação entre nós e Deus. A santidade de Deus é de tal modo que Ele não tolera o pecado. O pecado causa uma separação. Mas não é somente uma questão em Deus, é uma questão na gente. O pecado também desvirtua a gente. Como a gente viu no encontro passado, o pecado, ele vai e distorce os nossos afetos, os nossos amores. Aquilo que era para a gente amar, a gente não ama. O pecado distorce a gente. Agora a gente não quer saber da beleza, da grandeza e da glória de Deus. O que é que o pecado faz? O pecado faz com que a gente se esconda disso. O pecado faz com que a gente corra disso. Só que o que é que a cruz do Senhor Jesus Cristo, sua cruz e ressurreição, ele possibilita? Ele possibilita com que a gente seja reconciliado. Com que os nossos amores sejam ordenados para Deus. Possibilita com que a gente busque a santificação. Possibilita com que a gente seja justificado. A cruz de Cristo possibilita tudo isso. Então, se existia uma inimizade entre a gente e Deus, a cruz, ela vai lá e rompe essa inimizade. Não tem mais inimizade entre o ser humano e Deus. Se antes havia uma separação, a cruz vai lá e reconcilia. Se antes havia um abismo, a cruz vai lá e constrói, diz John Stott aqui, uma ponte. Se antes não havia comunhão, a cruz vai lá e restaura a comunhão. A cruz faz isso. Então, a cruz, ela trabalha de duas formas. A primeira forma está aí, a substituição. Tá? Substituição, o coração do pecado e da salvação. O que é a substituição? A
aquilo que a gente merecia é despejado sobre o Senhor Jesus. O santo e imaculado Jesus toma a ira que o homem merecia, para que o homem receba a vida que só Cristo merecia. Citação de John Stott. A essência do pecado é o homem substituindo a si mesmo por Deus, ao passo que a essência da salvação é Deus substituindo a si mesmo pelo homem. O homem reivindica prerrogativa que pertence somente a Deus. Deus aceita penalidades que pertencem ao homem somente, diz John Stott. Então, essa é a primeira coisa que a cruz faz, tá? A cruz substitui o ser humano por Deus. O ser humano merecia castigo. Mas o castigo que iria para o ser humano vai agora para o Senhor Jesus. Vai agora para a segunda pessoa da Trindade. Vai agora para Deus. E a vida que Jesus merecia vai agora para o ser humano. A gente troca de lugar. Tem aí uma substituição. Então, aquela substituição que aconteceu lá no Gênesis, em que Isaac deveria morrer, mas ele não morreu, um cordeiro morreu no lugar dele, é o que acontece comigo e com você. Então, o que é que acontece com a gente? A cruz vai lá e substitui a gente. Não precisamos mais morrer a morte eterna. Não precisamos. Ninguém aqui mais precisa morrer a morte eterna. Porque aquela morte foi tomada, a morte foi vencida. A morte foi vencida. Então essa é a primeira coisa que está ali no plano da redenção, tá? A substituição. Aí tem aí o segundo ponto, minha gente. Tem uma segunda coisa no plano da redenção, porque a redenção, ela não somente trabalha ao nível da salvação individual do ser humano. Quando a gente vai ler as cartas do apóstolo Paulo, a gente vê que a redenção, e a gente vai ver alguns textos lá em Colossenses, em Efésios, que falam sobre isso, a redenção, ela tem implicações cósmicas, que diz respeito a todo o universo. A redenção não afeta somente a salvação individual, mas afeta toda a criação de Deus. Em que sentido a redenção afeta toda a criação de Deus? Em primeiro lugar, está aí o ponto 2, né? Redenção como restauração, não fuga. Salvar não é abandonar, é devolver. O que significa isso? Geralmente a gente pensa no sacrifício de Jesus como uma coisa individual. Geralmente a gente pensa no sacrifício de Jesus como salvar a alma da gente desse mundo. Então esse mundo, como a gente pensa de forma dualista, né? Então esse mundo todo corrompido, o que é a salvação? É a alma da gente indo para o céu. Salvar a alma da gente daqui, desse atual estado de coisas. A gente não liga para a criação de Deus, não liga para o corpo, não liga para nada disso, porque essas coisas são, na mente da gente, inferiores, materiais. Mas, minha gente, salvação não implica isso, tá? Não pensem na salvação como a fuga desse mundo, porque a Bíblia não trabalha com a ideia de fuga desse mundo. Porque onde foi que os seres humanos foram criados para viver onde? Nesse mundo. Nós fomos criados para viver nesse planeta aqui. Nesse atual estado de coisas. Ele está caído, mas Deus, ele simplesmente não vai fazer com que essas coisas desapareçam. Peraí, sabe uma coisa? Vou tirar vocês desse mundo e aí deixa isso para lá, deixa essas coisas aí. Não é assim que Deus pensa, não é assim que tem o plano de Deus na Bíblia. Por isso que eu coloquei aí, ó, na terceira frase, ó, do ponto 2. A redenção é, antes de tudo, eu até grifei, uma obra restauradora e curativa. Ela devolve a criação a um estado originalmente bom. O problema desse mundo nunca foi a sua materialidade. Qual é o problema desse mundo, irmãos? O pecado que a infectou. Por isso que esse teólogo aí, Albert Volz, ele diz, é surpreendente que todas as palavras básicas que descrevem a salvação na Bíblia sugerem o retorno a um estado ou situação
originalmente bom. Isso é o que é redenção na Bíblia. Então, redenção significa voltar às coisas como eram antes. Onde é que aparece pela primeira vez a palavra redenção na Bíblia? Aparece na lei de Moisés. Como é que ela aparece? Veja, tinha uma pessoa que estava livre. Por causa de alguma coisa, essa pessoa contraía uma dívida. E ao contrair uma dívida, ela agora era escravizada. Mas aí, o que era que poderia acontecer? Essa pessoa poderia ter um redentor. O que significa um redentor? Poderia ter alguém que resgataria aquela pessoa. Que diria àquela pessoa assim, ó, você não vai ser mais escrava, você vai retomar o que você era antes. O que é que a pessoa era antes? Livre. Isso é redenção. E outro grande evento que aparece a redenção no Antigo Testamento, na Páscoa, no Êxodo. O que acontece com a 10ª praga? Vocês lembram da 10ª praga? É a morte dos primogênitos. Mas como é que se dá a morte dos primogênitos? Ela se dá da seguinte forma. Deus vai lá e diz, imolem um cordeiro, matem o cordeiro, pintem a parede de vermelho. E aí, quando vocês pintarem a parede de vermelho, o anjo da morte vai passar, e isso é o significado no hebraico do termo Páscoa, né? Passar. O anjo vai passar direto, ele não vai entrar e o primogênito não vai ser afetado. É isso que vai acontecer. E aí, o que era que acontecia? Na Páscoa acontecia justamente isso. Na Páscoa acontece isso. O anjo da morte passou e as pessoas que tinham sangue do cordeiro pintado, elas não morreram. O primogênito ali sobreviveu. Então, isso é o que significa redenção. Agora perceba o que não significa redenção. O problema nunca foi esse mundo aqui. O problema nunca foi que a gente habita um corpo. O problema é porque a gente é um ser, é o nosso corpo. O problema não é exatamente o nosso corpo. Não é exatamente que esse mundo é material. Não é essas coisas. O problema foi sempre o pecado. É do pecado que surgem todas as coisas ruins. Por isso que a redenção, ele não dá um jeito, entre aspas, de acabar com esse mundo, de acabar com o nosso corpo. A redenção dá um jeito de quê, minha gente? De lidar com o pecado. Para que o mundo volte a ser o que deveria ter sido e não foi. Aí tem uma outra citação aí do N.T. Wright. Ele diz assim, ó, nosso destino final não é um lugar qualquer no universo, abandonado e de menor importância. Os tiranos é que pretendem acabar com essa terra. Deus deseja o quê? Recriá-la. Olha como é interessante, né? Esse ponto aqui de N.T. Wright. Existe um desejo humano, e a tecnologia proporcionou isso. Não que a exploração espacial ela seja uma coisa errada, tá? Não é uma coisa errada. Mas existem alguns desejos pecaminosos no coração humano que a tecnologia trouxe. Por exemplo, que desejos pecaminosos? Por exemplo, deixar esse mundo para trás. Por exemplo, tem uma coisa que o pessoal fala de transhumanismo. A gente superar esse corpo físico aqui, ó. A gente colocar tecnologias que superem o corpo biológico da gente. Vocês sabiam? Tipo, essa é a nova moda entre os pensadores, os grandes empresários, filósofos, etc. Então, vamos pegar a tecnologia e a tecnologia vai nos ajudar a pegar esse corpo físico e nos livrar dele. Fazer com que esse corpo físico seja refeito. Fazer com que esse mundo aqui, sair desse mundo, abandonar esse mundo. Existe essa orientação do coração humano. E a IA está vindo aí para nos ajudar nesse grande empreendimento aí.
Agora, minha gente, Deus não pretende fazer isso com o nosso mundo. Deus pretende recriar o nosso mundo. Deus quer que o nosso mundo seja aquilo que ele não mais é, mas deveria ser. E quais são as implicações disso? Eu botei aí no 3 pontos, minha gente. As implicações práticas de pensar assim. Se a boa criação original deve ser restaurada e não substituída, nenhuma esfera da vida humana deve ser evitada, mas deve ser o quê? Redimida. Então, o que deve ser redimido? O casamento não deve ser evitado, mas santificado. Isso é uma coisa que o apóstolo Paulo lutou muito no final das suas cartas pastorais. Porque os cristãos pensavam que o casamento não envolve a materialidade, né? O sexo não envolve matéria, então é uma coisa ruim. Mas o apóstolo Paulo diz, não, é parte da boa criação de Deus. Casamento não é para ser evitado, é para ser santificado. As emoções, Platão dizia, cuidado com as emoções. Não pode estar dando lugar para as emoções. Como é que os cristãos devem pensar? As emoções não devem ser reprimidas, as emoções devem ser purificadas. E a sexualidade, ela não deve ser simplesmente evitada, ela deve ser redimida. E a política, ela não deve simplesmente ser jogada fora, declarada inalcançável, ela deve ser reformada. E a arte, a gente não simplesmente vai dizer, não, isso é mundano, a gente deve reivindicar ela para Cristo. E os negócios, não deve ficar simplesmente lá no mundo secular. Deve ser feita de acordo com os padrões de Deus. Vocês entendem que para cada uma dessas coisas, a redenção tem uma implicação? Se a gente vai voltar na ordem da criação, as coisas como elas deveriam acontecer e não aconteceram, como elas deveriam ser e não foram, para a arte, para a cultura, para o casamento, para a sexualidade, para o ensino, para a educação, existe um desejo de Deus, uma norma divina de como é que essas áreas deveriam atuar e não atuam. Mas o plano da redenção inclui essas áreas também. Bruno, por que o plano da redenção inclui essas áreas também? Porque o pecado afetou essas áreas também. O pecado afetou a cultura. Não é que a cultura é em si maligna, tá? É porque seres humanos pecaminosos trouxeram o pecado para a cultura. E o pecado agora afeta a cultura. Então, os cristãos agora não devem abandonar a cultura. Agora, como seres redimidos, eles devem buscar redimir, restaurar, não abandonar, devolver ao que era antes. Essa é a ideia, tá? Por isso tem outra citação aí de Albert Woltz, A redenção não é uma questão de acrescentar uma dimensão sobrenatural ou espiritual à vida humana. Antes, é uma questão de dar nova vida e vitalidade ao que já estava lá o tempo todo. Vocês entendem que não é assim, a gente não deve pensar as implicações da cosmovisão cristã para a redenção, não é assim, Não. Agora, qual é a diferença? A diferença é que no meu negócio, na minha sala de aula, eu sou um ser redimido e agora eu vou orar com os alunos. Não é essa a diferença. Não é essa a diferença. A diferença é que existe agora uma manifestação da obra de Cristo em mim que vai tocar naquela área importante da vida. Vai tocar na educação, vai tocar na cultura, vai tocar nos negócios, vai tocar no que quer que seja. E daí que é irracional fazer essa separação. Dizer assim, a redenção não afeta aqui. É óbvio que afeta, é claro que afeta. Por isso que o ponto 3, minha gente, aí é o alcance cósmico da redenção. A queda e a criação foram muito abrangentes. A redenção também é muito abrangente. Aí do outro lado da folhinha, tem aí, a redenção ela é tão abrangente quanto foi os efeitos da criação e da queda. A queda afetou cada milímetro da boa criação de Deus.
a redenção também alcança um sentido universal. A redenção também alcança a totalidade da existência criada. Colossenses 1, versos 19 e 20 diz, foi do agrado de Deus que nele quem? Em Cristo habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo. Quantas coisas, minha gente, tem aí? Todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Entende quando eu disse que a redenção ela tinha um efeito cósmico, universal? Todas as coisas, diz aqui, foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse, para que em Cristo Jesus, por meio do sangue de Jesus na cruz no Calvário, todas as coisas fossem reconciliadas, tanto no céu quanto na terra. Quando Lúcifer caiu e quando Adão e Eva caíram, teve uma série de desarranjos no universo. Teve desarranjos no universo. E desarranjos que afetou o nosso mundo de forma mais violenta, de forma mais significativa. E esses desarranjos passaram não somente para a nossa vida moral, passaram para a nossa vida intelectual, passaram para tudo que a gente faz. E aí, o que é que consiste a redenção agora? Na redenção agora vai voltar e vai trazer reconciliação a todas essas coisas, porque todas essas coisas eram para dar glórias a Deus. Então, por que foi que Deus, na ordem da criação, colocou a tecnologia? Porque a partir da tecnologia, a gente ia glorificar o nome de Deus. A partir da educação, a gente ia glorificar o nome de Deus. A partir da expansão do Jardim do Éden, a gente ia glorificar o nome de Deus. A partir da sociedade, a partir dos casamentos, a partir da cultura, a partir das famílias, a partir de todas as coisas que Deus botou na ordem da criação, da economia, da cultura, a gente glorificaria o nome de Deus. Mas o nome de Deus é glorificado? Hoje em dia, não. Por quê? Por causa da queda. Por isso que a redenção também tem esse efeito. O nome do Senhor Deus volta a ser glorificado. O conhecimento de quem é Deus precisa se espalhar pela terra, assim como as águas cobrem o mar. Esse era o desejo de Deus lá no Antigo Testamento. E aí o processo de redenção inclui também isso. Tá? Por isso que tem aí, eu coloquei depois do texto, uma cosmovisão cristã com a ideia empobrecida sobre criação, apenas a origem, e sobre a queda, apenas os nossos pecados individuais, tende a esvaziar também o alcance da redenção, perdendo de vista o horizonte que Efésios descreve, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Então esse aqui é o grande objetivo de Deus, que convirja em Cristo todas as coisas. E aí faz muito sentido, minha gente, quando a gente lê o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, quer comais, quer bebais, quer se fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ou então quando o apóstolo Paulo diz assim, servos, lembre que quando vocês trabalham, não é para os seus senhores que vocês trabalham para Deus, porque todas as coisas estão agora sendo redimidas, restauradas. E isso começou o quê? Começou ali na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário começa o processo de redenção. E esse processo de redenção é dado entre a gente. E quando a gente, minha gente, está trabalhando, quando a gente está sendo jornalistas, quando a gente está sendo professores, a gente implementa naquela esfera da criação de Deus, a vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário. É isso que a gente faz. Tá? Por isso que o ponto 5, novo céu e nova terra, continuidade e descontinuidade, diz esse elemento que nós cristãos tendemos a esquecer, tá? A promessa final de Deus são novos céus e nova terra. A vida terrena não termina, mas é totalmente santificada. Nosso corpo físico ele será ressuscitado, não descartado. Então,
Esse é um erro que muitos cristãos cometem e nós, principalmente por seguir a tradição adventista, de jeito nenhum deveria cometer. Porque os cristãos já fazem um dualismo entre corpo e alma. Aí o corpo é desse mundo, a alma é de Deus. Muita gente pensa assim. Como adventista, a gente nunca que deveria pensar assim. Que o corpo... Primeiro que a gente não acredita que existem duas substâncias distintas, né? Separadas, assim, que sobrevivem, por exemplo, após a morte, corpo e alma. E segundo, e mais importante, o cristianismo mostra como o corpo é importante. E cada vez mais que a gente vive numa sociedade tecnológica, isso vai cada vez mais se tornar importante, tá? Cada vez mais vai se tornar necessário essa ideia. Inteligência artificial. Aí o que vem na mente da gente? Uma coisa abstrata, uma nuvem. A gente esquece completamente a materialidade da coisa. Porque pra gente a matéria pode descartar, mas para o cristianismo não, a matéria é importante. Corpo é importante. Esse mundo aqui, ele é importante, esse mundo que a gente está pisando. Então, a vida terrena, ela não termina, ela é santificada. Nosso corpo físico não vai ser descartado, nosso corpo físico vai ser o quê? Ressuscitado. E o cristianismo, no seu começo, enfrentou muita resistência, por quê? Porque as outras religiões trabalham muito com a ideia de descartar o corpo. O corpo não é importante. Platão dizia que o corpo é a prisão da alma. Platão vai dizer lá no Fédon. Esse corpo aqui aprisiona a alma. Mas, minha gente, no cristianismo não. Tem até uma citação aí da Nancy Pierce, ó. Nosso corpo físico será ressuscitado e restaurado, e moraremos em uma nova terra. Como parte da boa criação de Deus, o mundo material participará da redenção final. Eu lembro daquela novela, né, que tinha na Globo, na década de 90, A Viagem. Aí o povo morria, eu ia para o céu, eu ia para o inferno, né? E aí, esse mundo aqui, na viagem, era completamente acabado. E aí no inferno acontecia as coisas, né? E no céu ficava o povo andando para um lado para o outro, de um lado para o outro. Porque a Globo não tinha na época tecnologia para estar fazendo alma penada. Então o céu era de um monte de alma penada. Tinha a alegria de você reencontrar as pessoas que você perderam. Ótimo, maravilha isso. Mas também não passava disso. Por quê? Porque na mente da gente o mundo material é uma coisa ruim. Mas o mundo material vai participar da redenção final. Ele vai ser redimido. Por isso que a redenção inclui quando a gente está fazendo um programa de computador, isso tem a ver com a redenção. E se a gente, no novo céu e na nova terra, se a gente produz coisas materiais, isso tem a ver com a ordem da criação, tem a ver com a redenção. O que isso significa, Bruno? Veja bem como a gente tem um certo desprezo pelas coisas materiais, né? Na nossa mente a gente não concebe. Peraí, vamos no novo céu e na nova terra fazer um prédio. Vamos no novo céu e na nova terra fazer um dispositivo. Vamos no novo céu e na nova terra fazer um computador. Vamos no novo céu e na nova terra fazer uma nave. Por que a gente não concebe essas coisas? Porque essas coisas são coisas materiais. E a gente tem um certo desprezo pelas coisas materiais. Na verdade, eu acho até engraçado quando eu estou participando de uns congressos que eu escuto o pessoal dizer assim: pode ver lá no livro de Gênesis, a divindade era tão primitiva que ela plantou um jardim. Ela plantou um jardim para o homem habitar. Uma vez eu ouvi isso, né? Vocês entenderam? Deus era tão primitivo que lá em Gênesis ele plantou um jardim. Por que ele acha que Deus é primitivo? Porque coisas materiais, se plantar um jardim é uma coisa material. E isso na cabeça das pessoas é uma coisa negativa, isso é uma coisa inferior. Isso é uma coisa que alguém elevado não deveria fazer, alguém como Deus. Agora imagina Deus descer a esse mundo e tomar o nosso corpo, hein?
Nesse mundo aqui, Deus fazer novo céu e nova terra e redimir, Deus habitar com a gente. Isso aí é que é impensável mesmo. Mas a redenção implica isso. Tá? Então, a redenção implica que esse corpo material e esse mundo não vão ser simplesmente deixados para trás. Agora, minha gente, ao mesmo tempo, eu coloquei aí, ó, o ensino bíblico não endossa um continuismo ingênuo. O que significa isso? Deus vai começar a melhorar esse mundo até esse mundo ficar perfeito. Deus vai começar a melhorar o corpo do ser humano até o corpo do ser humano ficar perfeito. Não é assim também que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o novo céu e nova terra é continuidade, descontinuidade. O nosso corpo é continuidade e descontinuidade. O que significa isso? N.T. Wright, ele escreve aí, ó, alguns teólogos ficaram tão impressionados com a presença e a atividade divina no mundo presente que imaginaram que Deus deseja simplesmente continuar a trabalhar nele como ele está, aprimorando até que no final torne o lugar perfeito que ele tem em mente. Mas não é assim. Como assim não é assim? Pensa no corpo de Jesus. A redenção começou ali, começou quando Jesus morreu e ressuscitou. Quando Jesus entrou nesse mundo. O corpo de Jesus tinha uma continuidade, mas ao mesmo tempo tinha uma descontinuidade. O corpo de Jesus era o mesmo, mas ao mesmo tempo era novo. Tinha alguma coisa no corpo de Jesus que era perecível, no antigo corpo, mas aí Jesus adquiriu um novo corpo imperecível, um novo corpo que não experimenta mais a morte. Mas havia coisas nesse novo corpo que faziam referência ao corpo antigo, porque senão seria uma outra coisa, completamente. Porque foi o corpo de Jesus que se levantou daquela tumba. Foi o corpo de Jesus que ressuscitou. O corpo material do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi outro corpo. Deus, deixa esse aí para lá. Tem outro corpo aqui. Não foi isso que aconteceu naquele dia. Aquele corpo se levantou, mas ele se levantou novo. A mesma coisa vai acontecer comigo e com você. Esse nosso corpo aqui vai se levantar naquele grande dia, mas ele não vai ser restaurado aos poucos. Ele vai se levantar novo. Contudo, já nesse corpo aqui, a gente já experimenta algumas coisas da nova criação de Deus. Né? A gente experimenta nova vida, a gente experimenta cura, a gente experimenta o Espírito Santo. A gente já experimenta. E no próximo encontro a gente já vai ver que o cristianismo mudou o mundo. Mas isso a gente vai deixar para o próximo encontro. Como foi que a fé cristã, a redenção, como é que a gente já pode ver os frutos da redenção? Como é que a gente já pode ver como a redenção já alterou o nosso mundo? Mudou o nosso mundo. Não é exagero dizer que esse mundo era um antes de Cristo e outro depois de Cristo. Não é exagero dizer. Não é somente um marco na história. De fato, esse mundo é um antes de Cristo e é outro depois de Cristo. Agora, com relação a gente vai ter uma continuidade e uma descontinuidade. E com esse mundo, Bruno? Com esse mundo também, a gente vai ter uma continuidade e uma descontinuidade. Esse mundo, diz lá o livro do Apocalipse, vai descer o novo céu e a nova terra. Esse mundo vai ser restaurado, esse mundo aqui vai ser purificado. Esse chão que a gente está pisando aqui, ele vai ser restaurado, ele vai ser purificado. Vai ter uma descontinuidade, vai ter outra coisa acontecendo aqui. Mas ao mesmo tempo, a gente vai ver que foi esse mundo aqui que Deus restaurou. Foi esse mundo aqui que Deus, ele recriou. Vai ser esse mundo aqui que Deus redimiu. Então é provável que a gente olhe para esse mundo aqui, quando a gente descer com a Nova Jerusalém, a gente saia e olhe para esse mundo e veja, olha como deveria ser o mundo. E agora a gente vai habitar no mundo como deveria ser. E aí, a gente finaliza nesse ponto, redenção, cosmovisão e escatologia. Bruno, o que é escatologia? É a doutrina das últimas coisas. E o que tem a ver a doutrina das últimas coisas com a redenção? Tem a ver, minha gente, porque na cosmovisão cristã,
O primeiro dia do novo mundo de Deus, desse mundo aqui redimido, ele já começou. Já começou quando? Quando o Senhor Jesus encarnou, ensinou, viveu, morreu e ressuscitou. Foi ali que começou o processo de redenção. E essa redenção não vai acontecer somente na consumação final. Segundo o ensino bíblico, ela já está acontecendo. É por isso que tem uma continuidade. Nós já estamos sendo redimidos. Nós já estamos sendo santificados. Os frutos da redenção já estão se manifestando. Se manifestando onde? Na gente. É claro que a gente pode desprezar isso, mas, convenhamos, se a gente for pensar racionalmente, a gente já vê que a gente é nova criatura. E eu fico olhando assim para a minha vida, misericórdia de mim, se não fosse o Espírito Santo. Se não fosse a redenção de Jesus. Eu lembro que teve uma vez, não lembro qual foi o pastor, que o pessoal perguntou assim, porque que ele dava tanta ênfase a tentar evangelizar as pessoas, etc. E ele dizia, não, porque se não fosse o evangelho, eu seria essas pessoas que eu estou tentando resgatar. Eu seria. Olhe para os pecadores. Olhe para as pessoas que fazem coisas ruins. Isso seria a gente se não fosse o Espírito de Deus. Porque o coração da gente é voltado para as coisas ruins mesmo. Agora veja, isso não significa que a gente vai dar uma de publicano. Significa que a gente vai olhar para como Deus é bom. Não é que graças te dou, ó Deus, porque não sou como esses homens. Não é isso, tá? É a gente, olha o que Deus fez para mim, porque olha o caminho que eu deveria tomar. Ó. E Deus foi misericordioso. É claro que você não conhece, mas Deus que conhece o fim desde o princípio, Deus sabe o caminho de trevas e de morte que a gente tomaria se não fosse Ele. O caminho de destruição que a gente seguiria se não fosse Deus. Então, vocês entendem que o processo de redenção já começou? A redenção já começou. Quando Cristo morreu e ressuscitou, na ressurreição foi o novo dia da nova criação. Aquele foi o primeiro dia. Lembra, o primeiro dia da criação de Deus em Gênesis 1 foi quando Ele separou céus e terra. Aliás, quando Ele disse haja luz e separou céus e terra. O primeiro dia da nova criação foi quando Jesus saiu do túmulo. Ali começou a nova criação. E a nova criação vem aí durando 2000 anos. E durante 2000 anos, vidas foram restauradas. O Evangelho está sendo pregado no mundo todo. Os filhos de Abraão, que, como a gente vai ver aqui na série, é a série sobre o Antigo Testamento. Os filhos de Abraão, a promessa que Deus fez de Abraão, a partir de ti eu vou abençoar todos os povos da terra. A gente vê que isso acontece, a gente vê que o Evangelho chegou em todos os lugares. Deus disse assim para Abraão, tá vendo aquelas pessoas ali de Babel? Tinham os nossos descendentes lá, viu? Os nossos descendentes não, perdão, os nossos antepassados, eles são lá de Babel. Estavam lá. Deus disse assim, vocês estão vendo eles? Deus disse para Abraão, os seus descendentes vão abençoar, o seu descendente vão abençoar os descendentes de todas aquelas pessoas. Em quem Deus estava pensando quando isso aconteceu, minha gente? Em mim e em você. Ali, quando Deus estava prometendo isso em Gênesis 12. Quando Deus viu a humanidade virando as costas para Ele, Ele disse, vai ter aqui um processo que vai culminar no Messias, e esse Messias vai abençoar. E hoje a gente está aqui porque a gente foi redimido, restaurado. Graças a Deus por isso. Então esse foi o novo dia da nova criação. Por isso que a nova redenção, a nova criação de Deus começa, e aí a gente falou isso na lição de escola sabatina semana passada, é o já e o ainda não. Deus já redimiu a gente, mas ainda não completou completamente a coisa. Nós já participamos da nova criação, mas ela não foi completamente consumada ainda. Mas a gente já vê os frutos, e por isso que
esse N.T. Wright, ele diz, né? Ele diz que é como se a gente já estivesse escutando os ecos. Pensa, o coração humano anseia por justiça, o coração humano anseia por paz, o coração humano anseia por igualdade, o coração humano anseia por uma boa vida, o coração humano anseia por isso. Tudo isso é eco. Eco de quê? Da nova criação de Deus que vem cada vez mais se aproximando. E quando a gente atua dentro dessa nova criação agora, e aí a gente tem as duas criações, a criação antiga e a nova criação. E a gente está nessa intersecção. A gente pode viver de acordo com a velha criação, o antigo Adão, ou a gente pode viver com a nova criação. Então, para pegar um exemplo aí de algo que a sociedade traz, a antiga criação era uma criação extremamente machista, patriarcal, etc. A nova criação é uma criação em que o Senhor nosso Deus, ele vai dizer, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: em Cristo não há judeu, grego ou mulher, escravo, livre, todos são um em Cristo Jesus. Então, perceba, na nova criação as coisas operam de forma diferente. Então, a gente manifesta os frutos da nova criação agora. Manifesta os frutos da nova criação. E aí, quando a gente manifesta os frutos da nova criação, todas as esferas da sociedade são redimidas por causa disso. Tá? Por isso que eu botei aí o texto de Romanos 8:23. Nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, diz o apóstolo Paulo, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Percebam, nós temos os primeiros frutos, mas ao mesmo tempo estamos esperando a nossa redenção completa. Temos os primeiros frutos, mas esperamos a redenção completa. É por isso que a gente é enviado ao mundo, não retirado dele. Por isso que Jesus disse que a gente é o sal da terra e a luz do mundo. Por isso que Jesus orou a Deus: rogo-os que não os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Assim como você me enviou, Jesus disse para Deus, eu os envio. Por que eu envio? Para a gente dar continuidade ao projeto de Deus do novo céu e nova terra. Agora, isso não significa que a gente vai dar continuidade, como eu expliquei para vocês, até tá tudo perfeito. Não, é Deus que vai vir e dar um fim a esse atual estado de coisas. Mas enquanto a gente está aqui, a gente já sinaliza que tem uma nova criação. Imagina que esse mundo é um mundo de trevas. É essa a imagem que o Senhor Jesus, que o Evangelho de Mateus traz lá. O Evangelho de Mateus tem um texto que eu gosto muito, mas que no ano bíblico a gente passa desapercebido com ele. É depois das tentações de Jesus. Aí lá no Evangelho de Mateus, São Mateus capítulo 4, ele diz assim, ele fala de Cafarnaum, né? E ele diz que Cafarnaum vivia em trevas, mas aí brilhou em Cafarnaum uma nova luz. Quem foi a luz? Jesus. Então pensa, esse mundo é um mundo de escuridão. O que é que a nova redenção faz? Começa a trazer pontos de luz, até que toda a criação de Deus ela vai ser restaurada. Mas Deus é que vai trazer a luz completa para esse atual estado de coisas. Contudo, vai ter uma continuidade entre aquilo que a gente fez e aquilo que Cristo vai fazer naquele último dia. Por isso que aquilo que a gente faz aqui não é em vão com aquilo que Cristo vai fazer, porque Cristo vai completar de forma perfeita a obra que a gente começou aqui. Vamos orar. Querido Deus, poderoso Pai, a gente te agradece, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor Deus é o Deus da nossa redenção. Porque o Senhor Deus decidiu não abandonar esse mundo, não deixar esse mundo para trás, mas restaurá-lo. Restaurar a gente, a tua imagem e semelhança, restaurar esse mundo, restaurar todo esse atual estado de coisas. A gente te agradece por isso, ó Deus, por esse processo de redenção. Vem ficar aqui conosco, ó Deus. Vem abençoar-nos para que a gente sinalize e exiba os sinais da nova criação, os novos frutos da nova criação, ó Deus. Vem abençoar para que a gente faça isso no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, em todas as esferas da sociedade, ó Deus.
Que a gente faça isso, seja na pedagogia, seja na filosofia, seja na literatura, que a gente faça isso com os nossos vizinhos, nos nossos negócios, com as nossas vendas, em onde quer que a gente esteja, que a gente faça as coisas para a glória de Deus, mostrando ao mundo que a nova criação está sendo consumada, que irrompeu nesse antigo mundo um novo mundo, que irrompeu nesse antigo mundo novas criaturas, que irrompeu nesse antigo estado de coisas uma nova ordem de coisas. E foi o sangue de Jesus Cristo que propiciou isso. Foi o sangue de Jesus Cristo que possibilitou isso. E a gente vem te agradecer por isso, ó Deus. Vem ficar conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém.